Você já ajudou alguém? Sem ninguém perceber? Sem postar? Sem contar pra ninguém? Sem esperar nada em troca? Porque a história de hoje é sobre isso. Sobre uma empregada que todos os dias levava um café quentinho para uma senhora esquecida, enquanto trabalhava na casa de um empresário milionário. Para ele, ela era só a funcionária. Mas o que ele descobriu depois mudou a forma como ele enxergava a riqueza para sempre. E me conta uma coisa antes da gente começar. De qual cidade você está assistindo essa história agora? Porque o que você vai ouvir aqui hoje vai emocionar você profundamente. Agora respira fundo. E vem comigo. Todos os dias às 6 da manhã, antes mesmo da cidade acordar direito, Rosa já estava de pé. Cabelo preso, roupa simples, passos silenciosos para não acordar os vizinhos. Ela trabalhava na casa de um empresário muito conhecido na cidade, Eduardo Vasconcelos. Casa grande, portão automático, vidros brilhando, silêncio de quem tem tudo, menos tempo. Mas antes de ir para lá, Rosa fazia uma pequena parada, sempre a mesma. 2 ruas antes da mansão havia uma casa bem pequena, pintura descascando, portão torto, jardim seco. Ali morava Dona Alzira, uma senhora de quase 80 anos, viúva, sem filhos, com as mãos trêmulas e a memória já falhando em alguns dias. Rosa parava ali, todas as manhãs, batida leve no portão. É Dona Alzira, sou eu. Lá de dentro, uma voz fraca respondia. Você entra, minha filha. Rosa entrava com um copo térmico e um pão embrulhado em guardanapo. Café fresquinho, do jeito que a senhora gosta. Dona Alzira sorria como quem recebia um presente caro, mas era só café, só que feito com carinho. Você não precisa fazer isso todo dia, Rosa. Preciso sim. Café sem companhia é amargo demais. Elas riam. Conversavam por 10 minutos. Sobre o tempo. Sobre lembranças antigas. Sobre coisas simples. Rosa ouvia histórias repetidas como se fossem novas. Porque para Dona Alzira, eram. Antes de sair, Rosa sempre ajeitava a manta nos ombros da idosa e dizia, eu volto amanhã. E voltava mesmo, sem falhar, sem plateia, sem ninguém saber. Às 7 em ponto, Rosa já estava na casa de Eduardo. Ele quase nunca falava muito, sempre no telefone, sempre apressado, sempre resolvendo coisas importantes. Bom dia, Rosa. Bom dia, senhor Eduardo. Ela limpava, organizava, deixava o café dele na mesa. Mas ele mal percebia. Para ele, Rosa era parte da casa, como os móveis. Presente, mas invisível. Numa terça-feira, Eduardo saiu mais cedo que o normal. Reunião cancelada. Decidiu ir a pé até a padaria da esquina, coisa que quase nunca fazia. E foi ali, naquela caminhada apressada, que ele viu algo que nunca tinha visto antes. Rosa, sentada num banquinho de plástico, na frente de uma casinha simples, segurando as mãos de uma senhora idosa, conversando, sorrindo, com um copo térmico ao lado. Ele parou do outro lado da rua, confuso. O que a minha funcionária está fazendo ali, antes do trabalho? Ele não sabia, mas algo naquela cena mexeu com ele, e ele decidiu observar, sem imaginar, que aquela simples xícara de café ia revelar uma verdade que dinheiro nenhum compra. Eduardo ficou parado do outro lado da rua por alguns segundos. Carros passando, gente apressada. E ele ali, olhando. Rosa não parecia estar com pressa, não parecia estar perdendo tempo. Ela ria de algo que Dona Alzira dizia, segurando a mão da idosa com paciência. Aquilo incomodou Eduardo de um jeito estranho. Não era raiva, era curiosidade misturada com um leve desconforto. Ele nunca tinha visto alguém sorrir daquele jeito. Logo cedo, sem ganhar nada em troca. No dia seguinte, Eduardo saiu de casa mais cedo de propósito. Queria confirmar. E lá estava Rosa de novo, batendo palmas no portão da casa simples. Entrando. Saindo alguns minutos depois com os olhos levemente marejados, mas com um sorriso tranquilo. Ela ajeitou a bolsa no ombro e seguiu para o trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Eduardo voltou para casa antes dela chegar. Sentou na mesa do café. Mas dessa vez não conseguiu ignorar. Quando Rosa colocou a xícara na frente dele, ele perguntou, você mora longe, Rosa? Ela se assustou. Ele nunca puxava assunto. Um pouquinho só, senhor. Passa por aquela rua da padaria? Ela hesitou por meio segundo. Passo sim. E ele a encarou. Não com dureza, mas com curiosidade. E quem é a senhora da Casa Azul? O silêncio ficou no ar. Rosa segurou o pano de prato com as 2 mãos. É a Dona Alzira. Sua parente?
Ela sorriu de leve. Não, senhor. Então, por que você vai lá todo dia? Rosa respirou fundo. Porque ninguém mais vai. Eduardo franziu a testa. Ela continuou com a voz calma. Ela não tem família. O marido morreu faz anos. A vizinhança ajuda às vezes, mas a maior parte do tempo ela fica sozinha. Ele ficou em silêncio. Eu levo café porque ela gosta de conversar. Diz que o dia dói menos quando começa com alguém por perto. Eduardo olhou para a própria xícara. Café importado. Máquina cara. Mesa forte. E ainda assim, ele tomava café quase sempre sozinho. Ela te paga? Ele perguntou quase sem perceber. Rosa arregalou os olhos. Pagar, não, senhor. Eu faço porque, sei lá, podia ser minha mãe. Aquilo bateu diferente. Não foi um argumento lógico. Foi humano. E Eduardo não estava acostumado com isso. Naquele dia, Eduardo tentou trabalhar. Reuniões, contratos, ligações. Mas a imagem não saía da cabeça. Uma empregada que ganhava pouco, dando algo que ele, milionário, nunca dava. Tempo, atenção, presença. À noite, ao chegar em casa, ele olhou a própria sala enorme e silenciosa. Passou a mão no sofá. Sentou. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio pesou. Na manhã seguinte, antes mesmo de Rosa chegar, Eduardo fez algo que ele nunca fazia. Saiu sem motorista, sem interno, sem avisar ninguém. Caminhou até a tal casa azul, parou no portão. Ouviu vozes lá dentro. A de Rosa. E uma voz frágil, feliz. Ele levantou a mão para bater palmas, mas hesitou, porque pela primeira vez, ele estava entrando num lugar onde dinheiro não era o mais importante. E ele não sabia. Se sabia se comportar ali, Eduardo ainda estava parado diante do portão azul, a mão quase batendo, mas o coração batendo mais forte que a coragem. Lá dentro ele ouvia a voz de Rosa. E aí a senhora me conta essa história pela 10ª vez? Mas eu finjo que é a primeira, viu? Uma risada fraca respondeu. Eduardo engoliu seco. E finalmente bateu palmas. Rosa apareceu na porta surpresa. Senhor Eduardo? Ela ficou pálida. Desculpa, eu já estava indo para o trabalho. Ele balançou a cabeça. Não vim brigar, posso entrar? Rosa ficou sem reação por um segundo, mas abriu passagem. Eduardo entrou devagar. O cheiro era de café recém-passado. E casa antiga. Móveis velhos mais limpos. Uma televisão pequena. Fotos antigas na parede. E numa poltrona perto da janela, Dona Alzira. Pequena, frágil, mas com um olhar doce. Rosa, quem é esse moço bonito? Ela perguntou, apertando os olhos. Rosa respondeu nervosa. É meu patrão. Dona Alzira abriu um sorriso. Então é você que empresta ela para mim todo dia? Eduardo não soube o que dizer. Ninguém nunca tinha falado com ele daquele jeito. Sem medo, sem interesse, sem formalidade. Ele apenas sentou numa cadeira de madeira ao lado. Rosa serviu café para os dois. Na mesma caneca simples, sem bandeja de prata, sem xícara cara. Eduardo segurou a caneca quente entre as mãos. Dona Alzira olhou para ele com curiosidade. Você trabalha com o quê, meu filho? Ele quase respondeu, sou empresário. Mas por algum motivo disse. Eu administro umas coisas. Ela sorriu. Ah, então vive ocupado, né? Ele deu um meio sorriso. Vivo! Ela suspirou. Não deixa a vida passar toda no trabalho, não. Depois sobra dinheiro e falta gente. A frase caiu no peito dele como uma pedra em água parada. Ondas. Lembranças. A casa grande e vazia. As refeições em silêncio. Os aniversários esquecidos. Enquanto conversavam, Dona Alzira segurou a mão dele de repente. Você me lembra, meu filho. Eduardo travou. Ele também vivia correndo atrás de dinheiro. Dizia que depois ia ter tempo para mim. A voz dela falhou. Mas o depois não veio. Rosa abaixou os olhos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Ele faleceu? Ele perguntou baixo. Não, só esqueceu de voltar. Silêncio. Pesado. Dolorido. Real. Eduardo pensou na própria mãe, que ele visitava cada vez menos. Sempre ocupado. Sempre depois. Quando se levantou para ir embora, Eduardo já não era o mesmo que entrou. Na porta, Dona Alzira disse, volta para tomar café com a gente outro dia. Ele respondeu com a voz rouca, eu volto sim. E dessa vez, ele não estava sendo educado. Ele estava prometendo. Do lado de fora, antes de ir embora, ele olhou para Rosa. Você faz isso há quanto tempo? É quase 2 anos. 2 anos. 2 anos de bondade silenciosa. Enquanto ele, dono de tudo, não via nada.
Ele respirou fundo. Rosa, obrigado. Ela estranhou. É pelo quê, senhor? Ele olhou de novo para a casinha simples. Por me lembrar do que realmente importa. Mas ele ainda não sabia que a maior surpresa dessa história não estava no que Rosa fazia, e sim em quem Dona Alzira realmente era. Depois daquele dia, Eduardo não conseguiu simplesmente voltar à vida de antes. Algo tinha sido mexido por dentro. Na manhã seguinte, ele mesmo pediu ao motorista para parar na rua da Casa Azul. Vou descer aqui, pode ir. O motorista estranhou, mas obedeceu. Eduardo bateu palmas no portão, já com um leve sorriso no rosto. Rosa abriu a porta e se assustou de novo. O senhor voltou? Ele respondeu simples. Vim tomar café. Dona Alzira bateu palminhas lá de dentro. Eu falei que ele voltava. Enquanto Rosa esquentava o café, Eduardo caminhou pela sala devagar, dessa vez prestando atenção nos detalhes. E então ele parou. Na parede havia uma fileira de fotos antigas. Uma delas chamou sua atenção. Um homem jovem, de terno, segurando um bebê no colo. Ao lado, uma mulher sorridente. Eduardo se aproximou. O coração começou a bater diferente. Ah, quem é esse aqui? Ele perguntou, apontando. Dona Alzira respondeu com orgulho. Meu filho, Antônio. Eduardo congelou. Antônio. O nome do fundador da empresa. O homem que tinha sido seu sócio décadas atrás. O homem que morreu cedo, deixando parte da empresa nas mãos de Eduardo. E o bebê? Ele perguntou, a voz quase falhando. Minha netinha. Mas perdi contato com ela quando o pai morreu. A mãe levou embora. Nunca mais soube. Eduardo sentiu as pernas ficarem fracas. Ele conhecia essa história. O sócio que morreu num acidente. A família que se afastou. A herança que ficou mal resolvida. Ele engoliu seco. A senhora nunca mais teve notícias deles? Dona Alzira balançou a cabeça. Não, só fiquei eu e a saudade. Eduardo sentou devagar, a mente girando. Se aquela era a mãe de Antônio, então aquela senhora simples, esquecida, tinha ligação direta com a origem da fortuna dele. E ninguém sabia. Nem ela. Ele olhou para Rosa. Ela não fazia ideia de nada daquilo. Ela só levava café, só oferecia companhia, sem saber que estava cuidando de alguém que tinha feito parte da história de uma das maiores empresas do país. Eduardo passou a mão no rosto. Durante anos ele assinou papéis, expandiu negócios, lucrou, e nunca se perguntou o que tinha acontecido com a família do sócio. Nunca procurou, nunca ajudou. E agora, a mãe daquele homem estava ali, sozinha, dependendo da bondade de uma empregada que ganhava pouco. Ele sentiu vergonha, não da pobreza dela, mas da própria indiferença. Antes de ir embora, Dona Alzira segurou a mão dele. Você volta amanhã? Eduardo apertou a mão dela com cuidado. Volto, e não venho sozinho. Rosa olhou confusa. Mas Eduardo já tinha tomado uma decisão. Ele não podia mudar o passado, mas podia mudar o resto da história dela. No dia seguinte, Eduardo não foi sozinho. Ele levou documentos, levou um advogado, e levou principalmente coragem. Rosa abriu o portão como sempre, mas estranhou ao ver outras pessoas com ele. Senhor Eduardo, aconteceu alguma coisa? Ele respondeu com um olhar calmo. Aconteceu, mas é coisa boa. Dona Alzira estava sentada na poltrona com o chale nos ombros. Hoje tem visita importante, é? Eduardo se ajoelhou na frente dela, não como um empresário, mas como alguém pedindo perdão. Dona Alzira, a senhora lembra do seu filho Antônio? Os olhos dela brilharam. Lembro todo dia. Ele respirou fundo. Eu era sócio dele. A empresa que eu tenho hoje nem começou com nós dois. Rosa levou a mão à boca chocada. Dona Alzira piscou várias vezes, tentando entender. Então, você conheceu meu menino? A voz dela tremia. Conheci. E devia ter procurado a senhora há muito tempo. Eu falhei. Silêncio. Um silêncio cheio de sentimento. O advogado abriu a pasta. Eduardo continuou. A partir de hoje, a senhora não mora mais sozinha. Nem vai precisar depender de ninguém por obrigação. Ele colocou os papéis na mesinha. Essa casa agora está no nome da senhora, reformada. E com uma pensão vitalícia da empresa que começou com o seu filho. Dona Alzira começou a chorar baixinho. Rosa chorava de pé sem conseguir acreditar. Mas por quê? A idosa perguntou. Eduardo respondeu. Porque justiça pode até demorar. Mas quando chega, vem com o coração. Então ele virou para Rosa. E você? Vem trabalhando na minha empresa há anos. Ela ficou nervosa. Eu fiz algo errado? Fez sim. Ela gelou. Ele sorriu. Você fez o que muita gente com muito dinheiro nunca fez.
Você cuidou de alguém sem esperar nada. Ele entregou outro envelope. A partir de hoje você vai coordenar o novo projeto social da empresa. Salário triplicado e uma equipe só para cuidar de idosos esquecidos. Rosa começou a chorar de verdade. Ou eu só levava café. Eduardo respondeu. E mudou destinos. Meses depois, a Casa Azul estava reformada com jardim florido. Dona Alzira nunca mais ficou sozinha. E o projeto criado por Rosa virou referência na cidade. Eduardo passou a aparecer lá toda semana. Não como patrão, mas como amigo. Ele aprendeu que dinheiro constrói prédios, mas são gestos que constroem histórias. Às vezes a vida não muda com grandes discursos. Muda com um café levado em silêncio, com uma visita inesperada, com alguém que escolhe se importar. E talvez hoje exista alguém perto de você, precisando só de presença. Então me conta aqui nos comentários. De qual cidade você está assistindo essa história? Quero saber até onde essa mensagem está chegando. E se essa história tocou seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda a gente a levar mais histórias assim para o mundo. Porque, no fim das contas, quem faz o bem em silêncio nunca imagina o tamanho do impacto que está deixando.